Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje, com 35 anos de experiência clínica, vamos analisar um tema de extrema importância: a relação da batata doce, um alimento tão comum em nossas mesas, com a saúde renal, especialmente em idosos. Será que este alimento inocente pode, silenciosamente, nos aproximar do pesadelo da diálise? Se você quer evitar essa perspectiva, peço que preste muita atenção ao que vou compartilhar. Hoje, diante da câmera, sinto um peso maior no coração do que em outras ocasiões. Há uma verdade incômoda que precisa ser dita. A batata doce, saborosa e nutritiva que desfrutamos todos os dias, em certas circunstâncias, pode se tornar um perigo silencioso para a vida humana, especialmente para aqueles na terceira idade, cujos rins já não funcionam com a mesma vigorosidade da juventude. O que direi hoje não é para assustar, mas um alerta urgente, nascido da responsabilidade e da consciência de um profissional da saúde. Quero contar a história de Dona Emília, uma senhora de 75 anos, de Aveiro, que me procurou em uma situação que deixou sua família extremamente preocupada. Antes disso, Dona Emília era considerada uma idosa muito saudável, que caminhava regularmente todos os dias e ocasionalmente fazia trilhas com amigos. No entanto, em uma manhã, seu coração começou a bater descompassadamente, seus membros ficaram dormentes. Sentiu tonturas e desmaiou na rua. Inicialmente, ela pensou que era apenas fraqueza e decidiu tomar alguns suplementos, sem imaginar que a causa profunda estava em seu hábito diário de comer batata doce, um hábito que ela acreditava ser saudável. Dona Emília havia ouvido de muitos que a batata doce era boa para a digestão e para o coração, por isso a consumia com frequência, chegando a substituir refeições principais por ela. É crucial entender que nossos rins são como filtros sofisticados, responsáveis por remover resíduos do sangue. Mas nenhum filtro é eterno. A medicina mostra que após os 60 anos, a função renal diminui naturalmente cerca de 1% ao ano. Ao completar 70 anos, muitos já têm menos da metade da função renal da juventude, sem sequer saber. O mais perigoso é que os rins são órgãos muito silenciosos. Eles praticamente não causam dor ou sintomas claros, até que mais de 80% de sua função esteja comprometida. Enquanto esse filtro enfraquece a cada dia, muitos inadvertidamente adicionam mais carga a ele. Você sabia que apenas 100 mg de batata doce contém 542 mg de potássio, uma quantidade ainda maior do que a banana? Para jovens e pessoas saudáveis, o potássio é um nutriente valioso que ajuda a estabilizar a pressão arterial. Mas para idosos com rins enfraquecidos, o excesso de potássio se torna um resíduo difícil de eliminar, acumulando-se gradualmente no sangue sem saída. Quando o potássio no sangue aumenta, o corpo entra em estado de alerta. Os músculos podem ficar paralisados. Os sinais elétricos que controlam o ritmo cardíaco são perturbados e, em casos graves, o coração pode parar subitamente. Isso não é especulação, mas uma realidade clínica. Todos os anos, os hospitais recebem muitos casos de emergência em idosos devido ao aumento de potássio no sangue causado por uma alimentação inadequada. Entre eles, a batata doce é uma causa não rara. No vídeo de hoje, através do meu canal, compartilharei claramente com vocês 3 tipos de alimentos que, se combinados incorretamente com a batata doce, podem danificar rapidamente os rins, e também guiarei sobre como se alimentar corretamente para que os rins tenham a chance de se recuperar e funcionar de forma mais duradoura. Também explicarei como Dona Emília mudou para recuperar a saúde e continuar a desfrutar de uma velhice tranquila. Por isso, peço que acompanhem até o fim, pois ao ouvir integralmente, sua mesa pode se tornar uma verdadeira fonte de nutrição e não mais um perigo oculto. Antes de entrarmos no conteúdo principal, se você sentir que o que compartilharei é necessário, por favor deixe um gostei. E se você deixar as 3 palavras batata doce nos comentários, será um grande incentivo para eu continuar a divulgar esses valiosos conhecimentos de saúde. Agora, vamos direto ao conteúdo mais importante. De agora em diante, peço que ouçam e memorizem com muito cuidado. Parte 1. As 3 combinações desastrosas de batata doce que prejudicam os rins. Prezados, ao passar dos 70 anos, nosso corpo já não funciona como na juventude. Há alimentos que são inofensivos para adultos de meia idade, mas se combinados incorretamente, tornam-se um fardo perigoso para os rins e o coração dos idosos. Não se trata de restrições exageradas ou de complicar a vida, mas de um princípio de sobrevivência para manter os órgãos que trabalham silenciosamente todos os dias longe de seus limites.
Como profissional na área de cuidados com a saúde do idoso, sou obrigado a dizer que há certas combinações que, mesmo que seu médico aconselhe a comer batata doce, você deve evitar resolutamente. A dupla catastron, leite e batata doce. Uma bomba de potássio para idosos. O primeiro alimento que eu desaconselho veementemente a consumir junto com a batata doce é o leite. Muitos ficarão surpresos e reagirão naturalmente, pensando: batata doce é seca, beber um copo de leite para ajudar a descer, o que há de errado? Para jovens, isso pode não ser um problema, mas para idosos com função renal comprometida, essa é uma combinação extremamente perigosa. Cientificamente, a batata doce é um alimento rico em potássio. Em média, apenas uma batata doce contém mais de 500 mg de potássio. Enquanto isso, um copo de leite também fornece cerca de 300 mg de potássio. Quando você ingere os dois ao mesmo tempo, em uma única refeição, o corpo recebe mais de 800 mg de potássio. Para um rim jovem e saudável, essa quantidade de potássio pode ser filtrada e excretada rapidamente. No entanto, para os rins de idosos, que já declinaram com o tempo, essa quantidade de potássio não é processada a tempo, levando ao seu acúmulo no sangue. O mais assustador da doença renal é que ela é praticamente indolor. Os rins podem perder silenciosamente até 70% de sua função enquanto você leva uma vida normal. A própria ideia de estar bem é o caminho mais curto para levar esse órgão silencioso à exaustão. Quando o potássio no sangue aumenta, o risco não se limita aos rins, mas se estende ao coração. Imagine o coração como uma bomba que funciona graças a um sistema de sinais elétricos extremamente sofisticado. Quando a quantidade de potássio no sangue excede o limite de segurança, esses sinais elétricos são perturbados, como um curto-circuito que faz uma lâmpada acender e apagar, para depois explodir. Clinicamente, isso se manifesta como arritmias cardíacas, batimentos cardíacos irregulares e, no pior dos casos, parada cardíaca súbita. Já encontrei um caso de um senhor, o Sr. Joaquim, que após uma caminhada à tarde, comeu batata doce e bebeu um copo de leite fresco para ajudar na digestão. Apenas algumas horas depois, ele foi internado com arritmia cardíaca devido ao aumento de potássio no sangue, uma situação que sua família nunca havia imaginado. Além disso, com a idade, a capacidade de digerir a lactose do leite diminui significativamente. Quando o leite se combina com o amido da batata doce, o processo de fermentação no intestino é mais intenso, produzindo uma grande quantidade de gases. O resultado é inchaço abdominal, flatulência e desconforto, que exercem pressão sobre o abdômen e dificultam ainda mais o sono e a respiração à noite. Assim, com uma refeição aparentemente inofensiva, os rins sofrem com o potássio, o coração sofre com distúrbios elétricos e o estômago e o intestino ficam inchados, criando uma situação completamente desfavorável para a saúde dos idosos. Portanto, peço que memorizem bem: batata doce e leite não são uma dupla para a velhice. Evitar essa combinação não é uma privação, mas uma escolha inteligente para proteger seus rins e seu coração nos anos preciosos que ainda restam. A dupla catastrófica 2. Batata doce e alimentos salgados, como azeitonas, bacalhau salgado ou enchidos. O segundo alimento que você deve evitar absolutamente comer junto com a batata doce são os alimentos salgados tradicionais, como azeitonas, bacalhau salgado ou enchidos. Compreendo que na cultura gastronômica portuguesa, comer batata doce com um pouco de sal para realçar o sabor é um hábito que muitos mantêm há décadas. No entanto, ao entrar na meia-idade e na terceira idade, especialmente após os 60 ou 70 anos, esse hábito familiar se torna um perigo silencioso para os rins que pouquíssimos percebem. Fisiologicamente, alimentos como azeitonas, bacalhau salgado e enchidos contêm uma quantidade muito alta de sódio. Quando o sódio entra no corpo em grandes quantidades, os rins imediatamente entram em estado de alerta. A função dos rins nesse momento é eliminar o sódio o mais rápido possível para manter a pressão arterial e o ambiente sanguíneo estáveis. O problema é que, para expulsar o sódio, os rins são forçados a arrastar consigo o potássio presente no sangue e nos alimentos recém-ingeridos. E a batata doce, por sua vez, é uma rica fonte de potássio. Esse processo de arrasto forçado faz com que os glomérulos renais, que são filtros microscópicos e extremamente frágeis, trabalhem em condições de sobrecarga severa. O mais preocupante é que os produtos salgados prontos, como as azeitonas de conserva ou enchidos processados, frequentemente contêm muito mais sal do que antes, para prolongar sua conservação. Isso significa que mesmo uma pequena porção é suficiente
para criar uma grande pressão sobre os rins, especialmente em idosos, cuja função renal é apenas cerca de metade da de uma pessoa jovem. O prazer momentâneo do sabor doce da batata doce combinado com o salgado intenso está, sem querer, empurrando seus rins para um estado de sobrecarga, como se estivessem exaustos. Para que você visualize melhor, costumo comparar os glomérulos renais a um sistema antigo de tubulações de uma casa antiga. Se você conectar uma mangueira de alta pressão e abrir totalmente, as tubulações podem facilmente deformar, rachar ou quebrar completamente. Os glomérulos renais sofrem um destino semelhante. Quando a pressão de filtração é excessiva e prolongada, os glomérulos endurecem, um processo que a medicina chama de glomerulosclerose. Uma vez que esse processo ocorre, devo ser franco com você. Não há como reverter. Os rins não reclamam, não emitem sinais de dor, mas cada pequeno filtro vai silenciosamente se danificando. Na prática clínica em Portugal, ao pesquisar pessoas com doença renal crônica, observei um ponto comum muito interessante. A maioria tinha o hábito de comer salgado por muito tempo e consumia frequentemente alimentos ricos em potássio. Aos 70 anos, os rins já não têm força suficiente para suportar, ao mesmo tempo, o processamento de sódio e a carga adicional de potássio da batata doce. Se essa situação se repete, a consequência final pode ser a progressão da insuficiência renal, e então muitos são obrigados a confiar sua vida a uma máquina de diálise. Quero que gravem uma frase muito importante. Quando o sódio e o potássio se encontram em condições de rins enfraquecidos, os rins se tornam um campo de batalha. Eles não gritam, não reclamam, mas em algum momento eles pararão em silêncio. Neste exato momento, talvez seus entes queridos ainda estejam comendo batata doce com azeitonas como um hábito inofensivo. Se você achou o que compartilhei útil, por favor, compartilhe com eles. Às vezes, apenas um lembrete no momento certo pode ser o maior presente para proteger os rins e prolongar os anos de saúde para uma pessoa normal. Se você achou este compartilhamento útil, por favor, comente o número 2 abaixo. Essa é uma maneira simples de eu saber que você ainda está interessado e acompanhando a jornada para viver uma vida saudável e de qualidade a cada dia. Em seguida, falarei sobre uma combinação ainda mais perigosa do que leite e alimentos salgados, uma dupla que muitos idosos ainda usam inadvertidamente todos os dias. A dupla catastrófica 3. Batata doce e caqui. Depois de comer batata doce, você deve evitar absolutamente o caqui, seja ele maduro ou seco, por pelo menos 5 horas. Este é um aviso muito sério para idosos, pois na vida real já vi muitos casos de complicações graves apenas por causa desse hábito aparentemente inofensivo. Muitos têm o hábito de comer batata doce cozida para aquecer o estômago e depois comer um caqui para refrescar a boca. Mas essa combinação pode silenciosamente criar pedras perigosas diretamente no estômago. Cientificamente, a batata doce contém pectina e o caqui contém taninos. Quando essas duas substâncias se encontram no ambiente ácido do estômago, elas se ligam fortemente, como cola, formando gradualmente uma massa dura chamada bezoar gástrico, ou popularmente, pedra no estômago. Essa massa não é macia, não se dissolve e não é fácil de ser eliminada. Ela permanece no estômago, dificultando a digestão, causando sensação de inchaço, peso no abdômen, náuseas e, mais perigosamente, comprimindo a parede do estômago, reduzindo o fluxo sanguíneo para a mucosa. Para que você visualize melhor, imagine derramar supercola em areia fina. Em poucos instantes, a mistura solidificará como pedra. O bezoar gástrico é semelhante. Quando não digerida, essa massa dura atrita constantemente e irrita a mucosa gástrica, causando inflamação e úlceras a longo prazo. Pode até levar a hemorragias gastrointestinais. Em idosos, a mucosa gástrica já é mais fina e fraca do que em jovens. Portanto, o nível de dano é ainda mais grave. O mais assustador reside em outro ponto que poucos consideram. Quando o alimento fica preso ao redor dessa pedra, ele fermenta, apodrece e produz toxinas. Essas toxinas não afetam apenas o estômago, mas também são absorvidas pelo sangue, indo diretamente para os rins. Nesse momento, os rins, que já estão sobrecarregados por ter que lidar com altos níveis de potássio da batata doce, agora têm que carregar o fardo adicional das toxinas. O risco de insuficiência renal aguda é uma realidade. Algumas pessoas com sistema digestivo fraco também podem sentir tonturas, fadiga e confusão mental, devido ao efeito das toxinas no sistema nervoso central. Isso é particularmente perigoso para aqueles que usam medicamentos para pressão arterial
ou problemas cardíacos que tendem a reter potássio no corpo. Nesses casos, comer batata doce e depois caqui é como adicionar lenha à fogueira. O potássio não é eliminado e as toxinas são continuamente produzidas. O coração tem que trabalhar em um ambiente eletrolítico desregulado e o risco de arritmias cardíacas e até mesmo de parada cardíaca pode ocorrer a qualquer momento. Quero que se lembrem bem de uma regra de vida ou morte. Batata doce e caqui não são alimentos ruins, mas se consumidos incorretamente, no momento errado, tornam-se um perigo. Na meia-idade e na terceira idade, cada escolha alimentar não é apenas para saciar a fome, mas para preservar a função dos órgãos que nos serviram silenciosamente por toda a vida. Evitar uma combinação perigosa hoje pode ajudá-lo a manter um estômago saudável e rins resistentes por muitos anos. Parte 2. As 3 combinações perfeitas com batata doce que fazem bem aos rins. Do ponto de vista da geriatria moderna combinada com a nutrição, quero que entendam algo muito importante. A batata doce por si só não prejudica os rins. O problema não está na batata em si, mas na forma como você a come e com o que a combina. Em adultos de meia idade e especialmente em pessoas com mais de 60 anos, os rins já trabalham mais lentamente. A capacidade de regular os minerais também é menos flexível do que na juventude. Portanto, quando a batata doce é combinada corretamente, ela não só é segura, mas também se torna uma fonte de energia suave, ajudando a reduzir a pressão de filtração dos rins, auxiliando na digestão e estabilizando o metabolismo da glicose. Na prática clínica de muitos anos, observei que as 3 combinações a seguir trazem os benefícios mais evidentes para a saúde renal em idosos. A dupla perfeita 1, batata doce e vegetais folhosos verdes claros, em contraste total com as duplas desastrosas que silenciosamente destroem os rins e o estômago, a combinação de batata doce com vegetais folhosos verdes claros é considerada uma das escolhas mais seguras e sábias para adultos de meia idade e idosos. Do ponto de vista da geriatria, esta não é apenas uma maneira simples de se alimentar, mas também uma estratégia de sobrevivência suave que ajuda os rins a funcionarem de forma mais duradoura ao longo dos anos. Você precisa se lembrar que a batata doce contém potássio, um mineral que é necessário, mas também perigoso se entrar no corpo muito rapidamente. O problema não está na quantidade absoluta de potássio, mas na velocidade de absorção. Quando a batata doce é consumida sozinha, o potássio é absorvido rapidamente no sangue, fazendo com que os rins acelerem a filtração para manter o equilíbrio eletrolítico. Para rins jovens isso não é um grande problema, mas para rins de pessoas com mais de 60 anos, que já tiveram sua capacidade de adaptação gradualmente reduzida, esse aumento repentino de velocidade é como forçar uma pessoa com joelhos cansados a fazer um sprint. Vegetais folhosos verdes claros, como couve portuguesa, repolho e espinafre cozidos de forma leve, atuam como um amortecedor biológico para os rins. Esses vegetais contêm muitas fibras solúveis. Ao entrar no intestino, elas formam uma camada de gel natural que envolve os alimentos, diminuindo o processo de liberação e absorção de potássio da batata doce. Graças a isso, o potássio entra no sangue lentamente, de forma constante, sem causar choque no sistema de filtração dos rins. Este é o ponto crucial que muitas pessoas ignoram ao olhar apenas para os miligramas de potássio no papel. Imagine seus rins como um filtro de água sofisticado, projetado para funcionar continuamente, mas sob pressão moderada. Se a água for despejada abruptamente, o filtro se deteriorará rapidamente. Os vegetais folhosos verdes claros são a válvula reguladora que torna o fluxo mais suave. Assim, os glomérulos renais não são esticados em excesso, reduzindo o risco de esclerose ao longo do tempo. Um processo que, uma vez ocorrido, é irreversível. Além de proteger os rins, essa combinação também traz benefícios profundos para o intestino, que é considerado a fábrica silenciosa de toxinas do corpo. Com a idade, a motilidade intestinal diminui, e os alimentos podem estagnar e fermentar, produzindo toxinas como indol e amônia. Essas toxinas, por fim, ainda precisam passar pelos rins para serem eliminadas. Vegetais folhosos verdes claros, com sua rica quantidade de fibras, ajudam a limpar o intestino naturalmente, reduzindo as toxinas desde a raiz, diminuindo assim a dupla carga sobre os rins. É por isso que, clinicamente, idosos que comem batata doce com vegetais costumam ter menos inchaço, menos fadiga e índices renais mais estáveis ao longo do tempo. Do ponto de vista filosófico, costumo dizer aos pacientes que comer na velhice não é para se saciar, mas para ser seguro e tranquilo. A batata doce combinada com vegetais folhosos verdes claros
é uma expressão de autoconhecimento e cuidado com os rins. Ela não estimula fortemente o paladar, não cria prazer instantâneo, mas traz uma resistência silenciosa, como um velho amigo que acompanha você silenciosamente por anos. Se você está procurando uma maneira de comer batata doce que seja saborosa, leve para o estômago e que não faça os rins pedirem socorro em silêncio, então a batata doce e os vegetais folhosos verdes claros são a dupla que eu sempre aconselho a manter na mesa da família. Isso não é um truque temporário, mas um princípio de vida lenta e inteligente para proteger a saúde renal a longo prazo. Se você achou este compartilhamento útil, por favor, comente o número 4 abaixo. Essa é uma maneira simples de eu saber que você ainda está interessado e acompanhando a jornada para viver uma vida saudável e de qualidade a cada dia. A dupla perfeita 2. Batata doce e feijão preto cozido em caldo ralo. Se a batata doce e os vegetais folhosos verdes claros são como a válvula reguladora que ajuda os rins a respirar mais facilmente, então a batata doce combinada com feijão preto cozido em caldo ralo é como uma terapia silenciosa de recuperação, especialmente adequada para adultos de meia idade e idosos com a saúde renal já enfraquecida pelo tempo. Esta não é uma combinação para um prazer gustativo imediato, mas uma forma de alimentação com profundidade fisiológica, compreendendo o que o corpo precisa e o que está suportando. Tanto na medicina tradicional quanto na moderna, o feijão preto sempre foi classificado como um alimento benéfico para os rins e o sistema urinário. Mas o importante reside na forma de uso. Feijão preto cozido grosso, em grande quantidade, ou como substituto de refeições principais, pode causar inchaço, gases e até aumentar a carga de filtração para os rins. Em contraste, o feijão preto cozido em caldo ralo, onde se bebe o caldo ou se come uma quantidade moderada dos grãos, exerce efeitos em uma direção completamente diferente. Quando acompanhado de batata doce, essa combinação cria um ritmo metabólico lento, muito adequado para o corpo do idoso. É preciso entender que a batata doce fornece energia e fibras, enquanto o feijão preto cozido ralo oferece antioxidantes, polifenóis e uma quantidade leve de proteína vegetal. Quando esses dois alimentos se encontram no trato digestivo, eles não competem, não entram em conflito, mas se complementam. As fibras da batata doce ajudam a retardar a absorção das substâncias do feijão preto e os compostos bioativos do feijão preto ajudam a reduzir a inflamação e a melhorar a microcirculação, especialmente nos pequenos capilares dos rins. Fisiologicamente, os rins de pessoas com mais de 60 anos não só têm a capacidade de filtração diminuída, mas também a capacidade de autorreparação celular reduzida. Estudos nutricionais modernos mostram que os antioxidantes naturais do feijão preto podem ajudar a reduzir o estresse oxidativo nos glomérulos renais, retardando o processo de esclerose que ocorre com a idade. Quando o feijão preto é cozido em caldo ralo, esses compostos ativos são liberados suavemente, sem criar uma grande pressão metabólica, o que é muito adequado para a condição física dos idosos. Imagine os rins como um campo cultivado há muitas décadas. Se você usar fertilizantes químicos muito fortes, o solo se esgotará rapidamente. Mas se você regar regularmente e adicionar nutrientes diluídos, o solo se recuperará gradualmente. O feijão preto cozido em caldo ralo é essa água fresca. E a batata doce é a fonte de energia que ajuda o corpo a manter as atividades diárias sem sobrecarregar os rins. Outro benefício importante dessa combinação reside no sistema circulatório e na pressão arterial, fatores intimamente relacionados à saúde renal. O feijão preto contém compostos que ajudam a dilatar levemente os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo para os rins, enquanto a batata doce fornece carboidratos complexos que ajudam a estabilizar o açúcar no sangue, evitando flutuações bruscas que forçariam os rins a se ajustar constantemente. Para idosos, essa estabilidade é mais valiosa do que qualquer suplemento estimulante. Do ponto de vista digestivo, a batata doce e o feijão preto cozido em caldo ralo também ajudam a nutrir a flora intestinal benéfica. Quando o intestino está saudável, a quantidade de toxinas produzidas pela decomposição dos alimentos diminui significativamente. Isso significa que os rins não precisam processar tantos resíduos tóxicos, uma grande vantagem para quem já apresenta sinais de insuficiência renal leve ou moderada. Na prática clínica, observei que pessoas que mantêm o hábito de comer batata doce com caldo ralo de feijão preto geralmente sentem menos fadiga, menos inchaço nas pernas e uma sensação de leveza muito mais acentuada. Considerando o aspecto filosófico da vida, essa é uma combinação que encarna o espírito de suavidade e moderação. Ela nos ensina que,
Na velhice, a saúde não vem de coisas fortes e intensas, mas de escolhas suficientes e pacientes. Batata doce e feijão preto cozido em caldo ralo não são barulhentos, não são ostensivos, mas silenciosamente nutrem os rins a cada dia, assim como você silenciosamente sacrificou sua vida pela família. Se você está procurando uma maneira de comer batata doce que seja reconfortante para o estômago, que apoie os rins e que se adapte ao ritmo lento da velhice, então a segunda dupla perfeita, batata doce e feijão preto cozido em caldo ralo, é uma escolha que vale a pena manter a longo prazo, não por alguns dias, mas por muitos anos. A dupla perfeita 3. Batata doce e peixe magro cozido a vapor ou grelhado, ou carne de porco magra cozida. Na jornada de cuidar dos rins de adultos de meia idade e idosos, o mais difícil não é a abstinência absoluta, mas comer o suficiente para obter nutrientes sem criar um fardo. Nesse ponto, a batata doce combinada com peixe magro cozido a vapor ou carne de porco magra cozida é considerada uma das combinações mais harmoniosas entre energia, proteína e segurança para os glomérulos renais. Esta é uma dupla que costumo recomendar para aqueles que perderam peso, sentem fadiga e se preocupam que comer proteína em excesso possa enfraquecer os rins mais rapidamente. Primeiro, é preciso rever uma concepção errada muito comum em idosos, que é a de que quanto mais velho se fica, menos proteína se deve comer. Na verdade, o problema não está em comer ou não comer proteína, mas no tipo de proteína e na forma de preparo. Peixe magro cozido a vapor ou carne de porco magra cozida, com a gordura removida, são fontes de proteína com estrutura simples, fáceis de digerir e que produzem menos resíduos nitrogenados do que carnes fritas, ensopados salgados ou carnes processadas. Quando acompanhados de batata doce, uma fonte de carboidratos complexos ricos em fibras, o processo de digestão e absorção de proteínas ocorre mais lentamente. Graças a isso, os rins não são submetidos a uma pressão de filtração súbita. Fisiologicamente, a batata doce atua como um regulador metabólico, ajudando a estabilizar o açúcar no sangue e a fornecer energia de base para o corpo. Quando a energia é garantida, o corpo não precisa quebrar a massa muscular para criar energia, o que reduz a quantidade de resíduos proteicos que os rins precisam processar. O peixe magro cozido ou a carne de porco cozida, neste caso, tornam-se uma fonte essencial para construir e manter os músculos, crucial para pessoas com mais de 60 anos para prevenir a atrofia muscular, quedas e exaustão. Outro ponto importante que torna essa dupla ideal para os rins é a forma de preparo. Cozinhar a vapor ou ferver ajuda a minimizar o uso de óleo, sal e produtos de oxidação que surgem ao fritar. Ao comer batata doce com peixe magro cozido a vapor ou carne de porco cozida sem sal, a quantidade de sódio introduzida no corpo é controlada, a pressão arterial fica mais estável, o que, por sua vez, reduz a pressão sobre o sistema de filtração dos rins. Este é um fator crucial, pois a pressão alta é o caminho mais curto para a doença renal crônica. Do ponto de vista da microcirculação, peixes magros, especialmente os facilmente encontrados em Portugal, como pescada, robalo ou dourada, fornecem ácidos graxos benéficos em quantidades moderadas que ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo nos pequenos capilares, incluindo os capilares glomerulares. Quando o sangue chega aos rins de forma regular e estável, as unidades de filtração funcionam mais suavemente, como uma máquina que é lubrificada no momento certo. A carne de porco magra cozida, se você escolher lombo ou pernil e remover toda a gordura, também traz efeitos semelhantes, sem sobrecarregar o corpo com lipídios. Em termos de digestão, a batata doce ajuda a aumentar a motilidade intestinal, prevenindo a constipação, um problema muito comum em idosos. Quando o intestino funciona bem, as toxinas produzidas pela decomposição de proteínas são melhor eliminadas pelas fezes. Em vez de serem reabsorvidas para o sangue e sobrecarregarem os rins, essa combinação cria um ciclo protetor. Um intestino saudável leva a rins mais leves, e rins mais leves significam um corpo mais resistente. Se olharmos sob o prisma da filosofia de vida, a terceira dupla perfeita representa o equilíbrio entre nutrição e moderação. A batata doce é um alimento da terra, simples e resistente. Peixe magro ou carne de porco cozida são a força para manter a vitalidade. Quando esses dois elementos se unem, a refeição não visa apenas saciar o estômago, mas também é uma forma de você respeitar o ritmo lento do corpo envelhecido, sem forçar, sem extremismos. Na prática clínica, encontrei muitos pacientes com mais de 65 anos. Apenas ajustando as refeições para incluir uma quantidade moderada de batata doce,
combinada com peixe magro cozido a vapor ou carne de porco magra cozida, a fadiga, o leve inchaço e a falta de apetite melhoraram visivelmente em algumas semanas. Não foi graças a medicamentos caros, mas a uma alimentação correta e a uma maior compreensão do próprio corpo. Portanto, se você está se perguntando o que comer com batata doce para saciar a fome, manter a energia e não fazer os rins pedirem socorro, lembre-se da terceira dupla perfeita: batata doce e peixe magro, cozido a vapor, ou carne de porco magra cozida. Esta não é uma escolha temporária, mas um hábito sustentável que protege silenciosamente os rins e preserva a energia para os anos vindouros. E se você sente que este conteúdo vale a pena ser aplicado, por favor, deixe o comentário número 6 abaixo do vídeo. Isso não é apenas um sinal para eu saber que você está ouvindo, mas também uma pequena promessa para a sua própria saúde. Parte 3. O segredo para comer batata doce cozida fria corretamente para salvar os rins. No cuidado renal de adultos de meia idade e idosos, não é apenas o alimento que você ingere que importa, mas a forma de preparo que decide diretamente se os rins descansarão ou se desgastarão dia após dia. A batata doce é um exemplo típico. A mesma batata, se preparada incorretamente, pode se tornar um fardo. Se feita corretamente, ela se torna um remédio silencioso que nutre os rins. Primeiramente, quero que memorizem uma regra muito importante. Nunca, em hipótese alguma, comam batata doce assada. Seja assada no forno a lenha ou em uma air fryer. Muitas pessoas acreditam que a air fryer é saudável, mas com a batata doce, isso é uma armadilha silenciosa. Quando a batata é assada, a água dentro dela evapora fortemente e o açúcar natural se concentra. Nesse momento, a batata fica mais doce e aromática, mas o preço a pagar é um pico de açúcar no sangue após a refeição. Fisiologicamente, a batata doce assada tem um índice glicêmico quase o dobro da batata doce cozida ou no vapor. Quando você come batata doce assada, a quantidade de açúcar que entra no sangue é muito rápida, tornando o sangue espesso como um xarope de açúcar. O sangue espesso retarda o fluxo através dos pequenos capilares nos rins, causando grande pressão sobre os glomérulos que já enfraqueceram com a idade. Com o tempo, essa condição danifica as paredes dos vasos sanguíneos, fazendo com que o sistema de filtração dos rins sofra micro-rupturas que você nem percebe. Costumo comparar os rins a uma peneira muito fina. Quando a água é clara e flui de forma constante, a peneira dura dezenas de anos. Mas se a água for espessa, pegajosa e fluir rapidamente, a peneira se rasgará rapidamente. A batata doce assada é o que torna o sangue tão pegajoso e pesado. Para pessoas com mais de 60 anos, isso é algo que os rins não conseguem suportar. Então, qual é a maneira correta de comer batata doce para salvar os rins em vez de prejudicá-los? A resposta está no método de cozinhar no vapor ou ferver, depois deixar esfriar e comer fria. Parece simples, mas por trás disso há um mecanismo biológico muito valioso para a saúde. Quando a batata doce é cozida no vapor e depois resfriada naturalmente, a estrutura do amido na batata se altera e forma amido resistente. Este é um tipo de amido que o corpo não absorve rapidamente no intestino delgado, mas que vai para o intestino grosso para nutrir a flora intestinal benéfica. Graças a isso, o açúcar no sangue aumenta lentamente e de forma estável, sem criar um choque para os vasos sanguíneos e os rins. Os rins, neste momento, têm tempo suficiente para ajustar o ritmo de filtração, como se pudessem respirar em vez de ter que trabalhar apressadamente. O amido resistente também traz outro benefício muito importante para os idosos. Reduz a quantidade de toxinas produzidas no intestino. Quando o sistema microbiano está saudável, o processo de decomposição dos alimentos ocorre de forma mais benigna, produzindo menos substâncias tóxicas que precisam ser processadas pelos rins. Isso ajuda a reduzir a carga indireta sobre os rins, um fator que muitas pessoas costumam ignorar ao falar sobre a alimentação protetora dos rins. Do ponto de vista filosófico da vida, a forma de comer batata doce cozida fria reflete o verdadeiro espírito da velhice saudável: desacelerar para ser mais durável. Não é preciso comer algo extremamente saboroso ou intenso, mas é preciso comer de forma que o corpo o receba suavemente. A batata doce cozida e resfriada, embora não seja tão doce quanto a assada, traz uma sensação de saciedade prolongada, conforto e tranquilidade para os órgãos internos. Na prática, encontrei muitos pacientes com flutuações de açúcar no sangue e função renal ligeiramente diminuída
que apenas trocando a batata doce assada por batata doce cozida e resfriada, em quantidade moderada, no café da manhã ou almoço, viram seus índices metabólicos mais estáveis e a sensação de fadiga após as refeições diminuir significativamente. Isso não é mágica, mas o resultado de comer de acordo com a fisiologia do corpo que envelhece. Portanto, se você quer que a batata doce se torne realmente amiga dos seus rins, lembre-se desta dica. Não asse, não frite. Apenas cozinhe no vapor ou ferva. Deixe esfriar e coma fria. Isso não é apenas uma forma de preparo, mas uma escolha inteligente que demonstra compreensão e valorização da sua própria saúde nos anos vindouros. Parte 4. O plano alimentar com batata doce que salva os rins. Agora, como alguém que acompanhou muitos de vocês através da fase de enfraquecimento renal devido à idade, compartilharei o plano alimentar com batata doce que ajudou Dona Emília a estabilizar a função renal e evitar o risco de progressão da doença. Este não é um regime alimentar rigoroso, mas uma forma de organizar o ritmo de vida e de alimentação para que os rins descansem no momento certo. Pela manhã, logo ao acordar, Dona Emília não comia imediatamente, nem tomava café ou chá forte. A primeira coisa que fazia era beber um copo de água morna, o que ajudava a diluir o sangue após uma longa noite e ativava suavemente o processo de filtração renal. Cerca de 15 minutos depois, ela comia meia batata doce que havia sido cozida no vapor no dia anterior e resfriada na geladeira. A batata doce fria, nesse estado, é rica em amido resistente, o que ajuda o açúcar a entrar no sangue de forma lenta e constante, sem causar choque nos glomérulos. Dona Emília não comia a batata sozinha, mas sempre a acompanhava de uma salada de couve. A couve é um vegetal muito fácil de encontrar em Portugal, barato, mas que contém vitamina U, um composto que protege a mucosa gástrica e reduz o refluxo ácido, um problema muito comum em idosos. Quando o estômago está saudável, o processo digestivo ocorre de forma completa, e os rins precisam processar menos produtos metabólicos incompletos. Uma regra que Dona Emília seguia muito rigorosamente era mastigar bem, pelo menos 30 vezes cada pedaço, para que o amido fosse bem misturado com as enzimas da saliva, reduzindo a carga sobre o sistema digestivo e, indiretamente, ajudando os rins a trabalharem mais suavemente. No almoço, Dona Emília ainda comia arroz e os pratos normais da família, sem necessidade de restrições excessivas. No entanto, se à noite sentisse vontade de comer batata doce, ela sempre se lembrava de algo muito importante: nunca comer batata doce sozinha. Ela costumava comer a batata com uma tigela de sopa de nabo ou uma salada fresca de nabo. O nabo contém a enzima diastase, que ajuda a digerir o amido de forma mais rápida e eficiente. Ao mesmo tempo, a quantidade de água natural do nabo ajuda a diluir a concentração de potássio no corpo. Graças a isso, a tarefa de regular o potássio pelos rins se torna muito mais suave, e isso é particularmente importante para pessoas com mais de 60 anos. Quando sentia fome entre as refeições, Dona Emília não procurava doces ou snacks, mas apenas comia meia maçã com casca. A casca da maçã contém pectina, que atua como um amortecedor biológico, retardando a velocidade de absorção do açúcar no sangue. Graças a essa forma de comer, ela ainda desfrutava do sabor doce natural, enquanto seus índices renais e glicêmicos permaneciam estáveis, sem flutuações irregulares. Sobre a pergunta de escolher entre batata doce assada ou cozida, eu sempre aconselho a dar prioridade à batata doce cozida ou no vapor. Para pessoas com mais de 60 anos, a quantidade segura de batata doce deve ser apenas meia batata por dia, ou dividida em meia batata pela manhã e meia batata pequena à noite. É igualmente importante verificar cuidadosamente os medicamentos que você está usando para ver se a bula menciona um efeito colateral de retenção de potássio. Se sim, o consumo de batata doce deve ser considerado com mais cautela. No caso de precisar substituir o leite, você não precisa necessariamente usar leite de origem animal. Água ou leite de soja caseiro são opções mais adequadas, pois são pobres em potássio, fáceis de digerir e fornecem proteínas vegetais leves para os rins. Esta é uma escolha muito adequada para a condição física de idosos em Portugal. Por fim, quero enfatizar um sinal de alerta que não deve ser subestimado. Se após comer batata doce, você sentir cãibras nas pernas, tremores musculares ou palpitações incomuns, isso pode ser um sinal de aumento de potássio no sangue que está estimulando excessivamente o sistema nervoso. Nesse caso, pare de comer batata doce imediatamente e procure atendimento médico o mais rápido possível. Não hesite ou tente resolver em casa.
Cuidar dos rins na velhice não é uma questão de um dia ou dois, mas uma jornada de consciência e disciplina suave. Se você está realmente determinado a seguir este plano, deixe a palavra ação nos comentários como uma promessa para si mesmo. Porque fazer sozinho é muito difícil, mas quando caminhamos juntos, o caminho para manter a saúde será muito mais sustentável e tranquilo. E se você ainda está assistindo até aqui, quero convidá-lo a deixar o número 8 nos comentários. Essa será uma forma de eu saber que você recebeu essas informações valiosas e as achou úteis. Conclusão e agradecimento. Chegamos ao fim da nossa jornada de conhecimento sobre a batata doce e a saúde renal. Quero resumir os pontos essenciais que você precisa memorizar de toda a nossa conversa de hoje. Essas informações não são apenas conhecimentos nutricionais simples, mas o resultado de uma experiência clínica consolidada ao longo de 35 anos, de observações muito reais em hospitais e da própria jornada de recuperação de idosos que tive a oportunidade de acompanhar. Primeiro, ao comer batata doce, você deve evitar leite, alimentos muito salgados e caqui. Este não é um conselho subjetivo. Quando a batata doce é combinada com leite ou alimentos ricos em sal, a quantidade de potássio e açúcar no sangue pode aumentar rapidamente, fazendo com que os rins trabalhem em excesso. E quando se come batata doce com caqui, os taninos do caqui podem reagir com o amido, causando distúrbios digestivos. Em casos mais graves, pode-se formar uma massa no estômago, danificando tanto o estômago quanto os rins ao longo do tempo. Para o corpo após os 60 anos, essas combinações erradas tornam-se silenciosamente um fardo que os rins precisam carregar dia após dia. Segundo, a batata doce só se torna um remédio que nutre o corpo quando é consumida com vegetais verdes e alimentos que auxiliam na digestão, como nabo, maçã, couve e peixe magro cozido a vapor ou grelhado. Esses alimentos ajudam a retardar o processo de absorção de açúcar, auxiliam as enzimas digestivas a funcionarem de forma mais suave e ajudam os rins a regular os minerais com mais facilidade. Quando você come corretamente, a batata doce não é mais um alimento preocupante, mas se torna uma fonte de energia duradoura que ajuda a estabilizar o açúcar no sangue, reduz a pressão sobre o sistema cardiovascular, especialmente protege os filtros renais. Terceiro, o método mais inteligente e seguro é sempre cozinhar a batata doce no vapor ou fervê-la, consumindo apenas meia batata por dia, depois deixá-la esfriar e comê-la fria. Quando a batata é resfriada, mais amido resistente se forma, o que ajuda o açúcar a ser absorvido lentamente, o sangue não fica espesso e os rins têm tempo para processar os resíduos de forma tranquila. Esta é a maneira de comer que demonstra uma compreensão profunda do próprio corpo, não buscando o prazer gustativo imediato, mas visando a saúde duradoura. Talvez você ainda se lembre de Dona Emília, a quem contei a história no início. Então, como ela está hoje? Ontem mesmo, ela foi ao hospital para um check-up regular. Seu rosto estava muito mais brilhante e rosado, e seus olhos não mostravam mais o cansaço de antes. Os índices de função renal voltaram aos limites seguros, e as palpitações e o formigamento nas extremidades desapareceram completamente. Ela apertou minha mão e compartilhou, muito sinceramente, que no início, mudar os hábitos alimentares parecia um pouco estranho, mas em pouco tempo, seu corpo respondeu com uma sensação de leveza, bem-estar e mais vigor a cada dia. Agora, toda vez que caminha pela manhã, ela sempre leva meia batata doce resfriada e meia maçã lavada, como uma pequena, mas significativa, companheira para sua saúde. Através dessa história, quero que entendam que a saúde não está longe. Nem sempre vem de medicamentos caros ou de intervenções médicas complexas. A saúde está nas pequenas escolhas na mesa de cada dia, na forma como tratamos nosso corpo com paciência e conhecimento. Mudar um hábito hoje, mesmo que seja apenas meia batata doce comida da maneira correta, pode ajudá-lo a evitar intervenções pesadas no futuro. Comer de forma que o corpo se sinta feliz, leve e seguro é o caminho para você ter uma velhice tranquila, sem depender de máquinas ou de tratamentos prolongados. Você pode fazer como Dona Emília. Comece hoje mesmo e, se achar útil, compartilhe este conhecimento com seus filhos e netos, pois não há presente mais valioso do que ter avós e pais saudáveis e presentes na família. Você tem todo o direito de viver uma vida longa, saudável e feliz. Continuarei a dedicar toda a minha experiência clínica e minha dedicação para trazer a vocês informações de saúde verdadeiras, fáceis de entender e aplicáveis no dia a dia aqui no meu canal. Agradeço sinceramente a todos por terem acompanhado pacientemente até os últimos minutos. O sorriso saudável de vocês é a minha maior felicidade.
Até o próximo compartilhamento, hoje e amanhã. Que vocês vivam sempre com muita saúde. Muito obrigado.